Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Pegue a sua Bíblia Sagrada e abra no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e mostra para a pessoa onde que nós vamos ler. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Está escrito assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém, igreja? Já já você vai saber por que Deus proibiu a cobiça. Mas eu vou ler de novo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém, igreja? Amém. Agora eu leio e toda a igreja repete em seguida. Vamos lá. Não cobiçarás. Não cobiçarás. Mais alto. Não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém? Você crê nesta palavra? Você crê que Deus um dia disse isso para a humanidade? Quantos creem? Levantem as mãos. Então todos que creem, vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Mas tem que ser a melhor, igreja. Quer ver estas palmas melhorarem? Abra tua boca e diga glória a Deus. Olha só. Isso, dá glória a Deus de novo. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Você que está ouvindo pela rádio, dá glória a Deus também. Isso, vamos glorificar o Todo-Poderoso. Todo o Brasil agora dando glória a Deus. Oh Pai bendito, oh Pai querido, oh Deus amado, recebe o louvor agora, não apenas da Paz e Vida da Rio Branco, mas o louvor de todo o Brasil que te exalta agora. Abre o céu para receber o louvor deste povo. E pela mesma abertura, ó Deus, que este louvor está entrando aí na glória, derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Onde estiver uma só pessoa te glorificando, derrame a tua bênção agora. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada. Ninguém veio aqui para ouvir um homem, todos vieram aqui para ouvir a tua voz. Então, Senhor, fala com esse povo que está aqui presente. Ninguém ligou o rádio para escutar um homem. Os que ligaram o rádio querem ouvir o Senhor falar. Então tome a boca do pregador, tome os lábios do pregador, fale agora pela boca do pregador. Envia a tua palavra e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Oh, glória. Podem se assentar, igreja. Graças a Deus. Por que será que Deus proibiu a cobiça? As pessoas imaginam que Deus proibiu só a cobiça sexual, não é? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Mas não. A cobiça de um modo geral, sobre tudo e qualquer coisa, foi proibida por Deus. Para você nunca cobiçar uma coisa que não te pertence e que está na posse de outra pessoa. Por que Deus proibiu isto? Porque a primeira criatura de todo o universo a cobiçar algo que não lhe pertencia foi Lúcifer. E a cobiça é o pecado mais antigo de Satanás. É a obra maligna mais antiga do universo.
O diabo foi a primeira criatura em todo o universo a ter este sentimento maligno. E ele foi justamente cobiçar aquilo que era de Deus. Deus não quer que o ser humano faça as obras do diabo, principalmente esta obra maligna, a cobiça, que é o pecado mais antigo de Satanás. Então eu quero ler com você, no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, versículo 13, eu vou te pedir para acompanhar comigo todas as referências, para que você aprenda a palavra de Deus, e veja que Deus não apenas proíbe a cobiça, mas Ele vai ensinar a você um estilo de vida. Então, profeta Isaías, capítulo 14, versículo 13, está escrito assim: E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei da banda dos lados do norte. Versículo 14: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O diabo começou a cobiçar as coisas que só Deus possuía por direito, por ser a fonte e o Criador. Mas ele quis ser melhor do que todos os outros anjos, ainda que ele já fosse um anjo de elevada categoria. Lúcifer era um querubim. E quando Lúcifer dizia no seu próprio coração: eu vou subir acima das estrelas de Deus, essas estrelas que ele está se referindo são anjos. Ele quer ser maior do que todos os anjos. Por que eu te digo que essas estrelas aqui, do versículo 13, são anjos? Porque no versículo 12 está escrito que o próprio Lúcifer era chamado de estrela da manhã. Então, na linguagem figurada, estrela é anjo, e Lúcifer, por causa da cobiça, quer ser melhor do que todos os anjos. Ele quer estar acima de todos os anjos, e ele quer ser semelhante ao Altíssimo. Ele cobiça isso. Ele quer se assentar num trono elevado que só Deus tem direito, e ele quer ficar igual a Deus, para que as outras estrelas, isto é, os outros anjos, fiquem abaixo dele, sendo inferiores a ele, estando abaixo dele. Vejam como Lúcifer é importante. Então, Lúcifer cobiça estas coisas, e foi ele que originou esse sentimento. Foi justamente esse sentimento de cobiça que surgiu no coração de Lúcifer, que se tornou o verdadeiro pecado, que tirou a sua unção e também a sua perfeição. Porque Lúcifer no princípio foi criado perfeito, mas por causa da cobiça, ele vai perder a unção de querubim, e ele vai perder também a perfeição e a formosura que ele tinha. Quero ler com você, livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 e 15, está escrito assim: tu eras querubim ungido para proteger. Olha só, querubim, uma categoria elevada de anjo. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci, foi Deus que te estabeleceu. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Qual foi a iniquidade achada em Lúcifer? A cobiça. Eu quero estar acima dos outros anjos. Eu quero estar no monte da congregação. Vou colocar o meu trono lá na parte norte, que deve ser a parte mais santa e nobre, onde o Altíssimo habita. E ele queria estar naquele lugar e ser semelhante a Deus. Mas olha só, pela leitura que nós fizemos aqui, ele já estava estabelecido ali, não foi? Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. Ele já estava estabelecido ali. Mas ele achava que aquela honra que Deus tinha lhe dado no princípio era pouca. Ele achava que ele devia ter mais. Ele estava cobiçando mais honra e mais glória. Ele está querendo, lá no monte da congregação, que ele falou em Isaías 14, que nós lemos, no monte ele já estava também. Olha só,
no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Ele já estava ali no melhor lugar, mas ele mesmo quer se auto-estabelecer. Ele quer subir com seus próprios méritos, ele quer subir com seus próprios artifícios. E é justamente essa cobiça que está no coração do Lúcifer que faz com que ele deseje de qualquer maneira uma posição semelhante a Deus, semelhante ao Altíssimo, acima de todos. Esse pecado da cobiça que se originou no coração de Lúcifer vai levar à prática de outros 3 pecados, que são a mentira, o orgulho e a iniquidade. Versículo 16. Vamos ler o versículo 16. Estou em Ezequiel, capítulo 28, versículo 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Eu tenho que conseguir de qualquer jeito. Eu tenho que conseguir o que eu quero, eu vou conseguir, nem que for na marra. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Quando Deus viu que o coração de Lúcifer estava se enchendo de violência, que ele queria de qualquer maneira aquilo que era de Deus, uma posição maior, Deus já começou a planejar: eu vou te derrubar, você vai cair. E como consequência dessa cobiça e dos outros pecados que Lúcifer foi praticando por causa da cobiça, a mentira, o orgulho, a iniquidade, que é o pecado, então ele vai perder todo o seu brilho, o seu resplendor, ele vai perder a sua luz. Lúcifer vai perder a sua luz e ele vai ficar nas trevas. Vamos ler aqui a continuação de Ezequiel 28, versículo 17. Vamos continuar lendo. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Ele está perdendo tudo. Versículo 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Ele era puro fogo, que andava entre pedras afogueadas, e por causa da iniquidade que está se multiplicando dentro dele, aquele fogo que é santo vai se extinguir e ele vai se tornar em cinzas, ele vai perder o seu brilho, ele vai começar a escurecer, ele vai perder a unção de Deus, tudo por causa da cobiça. Toda pessoa que começa a cobiçar aquilo que não lhe pertence e que quer conseguir de qualquer maneira, ela está agindo igual a Lúcifer, que foi o autor intelectual e aquele que praticou esse pecado de cobiça pela primeira vez. A consequência é que a pessoa se envenena de uma tal maneira que ela vai perdendo todo o brilho, toda a alegria de viver, e ela vai se obscurecendo. É o que está acontecendo com Lúcifer. Ele está perdendo o seu resplendor e está se tornando em cinza. Agora, eu quero que você veja que ele vai realmente ficar em trevas, ele vai ficar na escuridão total. Eu quero ler com você, voltando para Isaías, capítulo 14, eu quero ler o versículo 15 agora. Vamos lá, Isaías, capítulo 14, versículo 15, diz assim: e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo, onde há escuridão total, porque ele não tem mais luz. Então, por causa da cobiça, esse pecado mais velho do diabo, surgiram os outros pecados, a mentira, o orgulho e a iniquidade, e ele perde todo o seu resplendor, toda a sua luz, e ele é lançado no abismo, nas trevas exteriores. E é interessante, igreja, que quando o ser humano estava aqui na terra, vai ser justamente através da cobiça que o homem e a mulher vão perder as bênçãos de Deus.
Você sabe que a serpente lá no jardim do Éden vai enganar o primeiro casal, mas vai fazer isso através da cobiça, o mesmo pecado que derrubou o diabo. Eu quero ler com você o livro de Gênesis agora, no capítulo 3, no versículo 6. Vamos acompanhar. Está escrito assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável, olha só, está cobiçando, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, pegou algo que não tinha direito de pegar, tomou do seu fruto, quer dizer, usou de violência, tudo que o diabo fez, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Quando Deus, vendo que o homem repetiu no princípio o pecado que o diabo havia criado da cobiça, Deus foi pedir que a mulher e o homem se explicassem. Eles vão começar a dar desculpas, vão continuar usando as características do diabo. Um vai jogar a culpa no outro, vão mentir, ninguém vai querer assumir a responsabilidade. Mas por fim, aqui no versículo 13, Deus diz à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Quer dizer que ela foi enganada pelo diabo, acabou assumindo que ela fez aquilo porque foi enganada pelo diabo. Nunca tinha passado na mente de Eva ou de Adão, ou sequer no coração deles, a ideia de comer aquele fruto que não lhes pertencia e que era de Deus. Veja, o diabo colocou a cobiça no ser humano, e foi através dos olhos que aquilo acabou se materializando. Bastou depois exercer a violência de pegar aquilo que não lhe pertencia. Deus sabe que toda pessoa que começa a cobiçar a casa do próximo, a mulher do próximo, o campo, a empresa, o cargo ou qualquer coisa que o próximo tem, a pessoa vai se multiplicar naquele pecado, vai se encher cada vez mais de iniquidade, vai usar de violência, vai usar de mentira, vai usar a intriga, a fofoca para conseguir aquilo que deseja. Então Deus falou: é melhor vocês não cobiçarem, eu proíbo a cobiça, porque senão vocês vão fazer a obra do diabo. E veja, meu querido, toda pessoa humana que age desta maneira, ela está praticando as obras de Satanás, que continuam ser estas e serão estas para sempre. É assim desde o princípio. Eu quero ler com você a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 1 e o 2. Está escrito assim: mas o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito de Deus, mas o Espírito expressamente, olha só, expressamente, diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. A pessoa pratica de uma tal maneira as obras do diabo, que chega um momento que a sua consciência nem dói mais. A pessoa não vê problema nenhum em usar meios desonestos para conseguir aquilo que está desejando ardentemente. E quanto mais nós nos aproximamos do fim, o Espírito diz expressamente que isso vai acontecer cada vez mais. É assim que o diabo age, e toda pessoa que usa os métodos do diabo é através da cobiça, é através da mentira, é através do orgulho e é através da iniquidade, a injustiça. Aí veio o Senhor Jesus aqui na terra. Jesus esteve entre nós. Ele veio justamente para desfazer as obras do diabo. Então Jesus teria que agir de uma maneira totalmente diferente de Lúcifer. Ele vai ter que agir de uma maneira que contraria tudo que o diabo fez. Tudo que o diabo ensinou a humanidade a fazer, Jesus Cristo vai fazer ao contrário e pelo caminho oposto. Eu quero que você abra comigo o Evangelho de João, capítulo 7,
no versículo 18. Vamos percorrer isso porque é importante você saber e conferir na Bíblia. Olha o que Jesus disse: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Jesus está falando de Lúcifer e está falando dele. Jesus está dizendo: o diabo, ele fala de si mesmo, ele busca a própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, Jesus está dizendo: eu não vim buscar a minha própria glória, mas a glória daquele que me enviou, esse é verdadeiro, quer dizer que o outro é falso. E aquele que é verdadeiro, não há nele injustiça. O diabo se multiplicou em iniquidade, em injustiça, mas Jesus Cristo está dizendo que nele não há injustiça. Jesus não veio para falar de si mesmo, nem para buscar a sua própria glória, diferente do diabo que buscou a própria glória, quis ser semelhante ao Altíssimo, quis vencer pelos seus próprios métodos e usou a mentira e o engano e a injustiça. Mas Jesus Cristo está dizendo: eu não busco a minha própria glória, eu não uso a mentira e eu não pratico injustiça. Eu não falo de mim mesmo, disse Jesus. Quer ver? Vamos comparar, voltando para Isaías 14:13. Mantenha aqui o livro de João também aberto. Mantenha aberto nos dois lugares. E abra também Isaías 14:13, para a gente fazer essa comparação de estilo. Jesus afirmou: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Jesus está falando do diabo, porque ele fala de si mesmo. Isaías 14, verso 13. Olha só, o diabo dizendo: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono. E no monte da congregação, eu me assentarei. Da banda dos lados do norte, eu subirei acima das mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, é o diabo. A pessoa que fica porque eu sou bom, porque eu faço, eu aconteço, eu consigo, eu sou o melhor, eu sou inteligente, eu sou preparado, eu sou melhor do que os outros, é igualzinho ao diabo. O diabo dizendo eu. E Jesus Cristo disse: mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Você está compreendendo a diferença de estilo? Vamos continuar analisando essas diferenças. Jesus, antes de vir aqui na terra, ele já era igual a Deus. Ele já era Deus. Ele já era uma das pessoas da Santíssima Trindade. Se Jesus Cristo tivesse o mesmo espírito que Satanás, que Lúcifer teve, Jesus Cristo ia dizer: eu não vou querer ser igual a esses dois aí da Trindade, não. Eu quero estar acima deles. Se Jesus fosse igual a Lúcifer, porque ele já era Deus. O diabo, Lúcifer, no princípio, ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Jesus Cristo já é igual às outras duas pessoas da Trindade, mas ele não está pensando em ser maior do que os outros dois. Pelo contrário, ele vai querer ser o menor, ele vai querer se reduzir. Veja comigo a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, nós vamos ler os versículos 6 e 7. Estou indo muito rápido, igreja? Está dando para acompanhar? Está escrito assim: já acharam? Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus Cristo se comporta totalmente diferente de Satanás. Satanás quer ser semelhante ao Altíssimo, e Jesus quer se rebaixar, quer se reduzir. Ele, sendo Deus, ele não quer ser igual a Deus, ele se humilha, ele se rebaixa. Olha que diferença de estilo. E se rebaixando Jesus Cristo, ele vai usar como característica tudo ao contrário do diabo.
Então, ao invés da mentira, a verdade. Ao invés de orgulho, a humildade. Ao invés da iniquidade, a santidade. Voltando para o Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler os versículos 44 até o 46. Jesus falando: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Qual foi o pecado inicial de Satanás, de Lúcifer? A cobiça, o desejo de ter aquilo que era de Deus. Olha só, os que são do diabo querem satisfazer a cobiça do diabo, os desejos do diabo. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Olha a diferença de estilo de Jesus Cristo. Vocês querem fazer a vontade do diabo? Eu estou aqui para dizer que não. Vocês querem seguir a mentira? Eu estou mandando vocês seguirem a verdade. O diabo pratica a iniquidade. E quem é que me convence de pecado? Disse Jesus. Quem é que me convence de que eu tenho algum pecado? Apareça alguém para me acusar de qualquer pecado, está dizendo Jesus. E se assim é, por que vocês não creem? Porque eu estou falando a verdade. Jesus está usando ferramentas totalmente diferentes das de Lúcifer. E é isso que caracteriza quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Os filhos do diabo praticam as obras do diabo, e os filhos de Deus praticam as obras do Filho de Deus. Então, olha só, igreja, como o estilo de Jesus é diferente. Lúcifer quis, pela sua própria vontade, subir, ser semelhante ao Altíssimo. Ele não quis saber qual era a vontade de Deus. Lúcifer queria saber de satisfazer o seu próprio desejo. Ele queria aquela glória para ele. Ele não queria que Deus lhe desse a glória. Ele queria tomar aquela glória. Então ele não fazia a vontade de Deus. Mas Jesus Cristo, mesmo podendo fazer a sua vontade, porque ele é Deus, ele não fez. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, nós encontramos que Jesus disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Enquanto o diabo buscava, desde o princípio, o próprio interesse, Jesus Cristo não está buscando o seu próprio interesse, mas sim o interesse de Deus. E ele vai fazer isso a vida toda, inclusive naquela última noite como homem livre, na quinta-feira antes de ser preso, Jesus Cristo vai orar em grande agonia. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Olha só, está escrito assim, acharam? Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, olha só, de joelhos, não de pé, prostrado sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A vontade de Deus, diferente de Lúcifer. Versículo 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode se passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. A vontade do Pai.
E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. O Evangelho, os 4 evangelhos relatam essa passagem e nos dizem que Jesus Cristo, ele vai orar tão intensamente ali, que vai chegar a suar gotas de sangue. Ele não quer passar por aquela situação. Ele está realmente pedindo ao Pai: Pai, dá para passar este cálice de mim sem que eu beba? Mas não seja feita a minha vontade. Ainda que eu não quisesse beber este cálice, se o Senhor quiser que eu beba, eu beberei. Ele não se revoltou. Olha só, a vontade do Pai, não a sua própria vontade. E ao invés dele se rebelar, morrer na cruz coisa nenhuma, ao invés de se rebelar, já que o Pai não está me dando aqui uma alternativa ou outra maneira de sair dessa situação, eu vou tomar minha própria decisão. Ele podia falar eu, mas ele não fez nada disso. Ele vai obedecer até o fim. Por isso eu quero voltar com você na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, nós vamos ler os versículos 8 e 9 agora. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele vai ser obediente até o fim, completamente diferente de Satanás, de Lúcifer, que é rebelde, não quer obedecer. Você está compreendendo a diferença de quem é de Deus e quem é do diabo? A diferença de estilo de vida? Pastor João Ribe, o que me adianta ser bonzinho nesse mundo violento aí fora? Nessa época cruel que nós estamos vivendo, que a gente tem que matar um leão por dia, a sobrevivência é terrível, é cobra comendo cobra aí fora, pastor. Se eu agir desse jeito igual Jesus Cristo, vão me crucificar também, vão acabar com a minha vida, pastor. Nos dias de hoje não dá para ser assim não. Meu querido, sempre deu para ser assim. Escute bem, olha só, o Evangelho nos afirma no versículo seguinte: pelo que também Deus o Pai exaltou Jesus soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobrem todos os joelhos que estão em cima nos céus e na terra e até debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos imaginar que nesse mundo violento aí fora, você resolva agir como Cristo. Leva uma bofetada na face direita e oferece o outro lado. É perseguido, caluniado, difamado, e você ora pelos teus perseguidores. Te maltratam, te difamam, fazem de tudo com você, e você abençoa aqueles que te maltratam e perseguem. Você ora e intercede por eles. Eles te fazem o mal e você paga com o bem. Vamos supor que você faça igual a Jesus Cristo, e ainda que te ofendam barbaramente, você limpa o teu coração e perdoa. E vamos imaginar que façam com você o que fizeram com Jesus. Peguem você e tomem tudo que você tem, e depois de tirarem tudo que você tem, tiram também a tua vida. Vamos supor que inclusive te crucifiquem. Vamos supor que ainda te matem. Você ainda que esteja morrendo, ainda que você perca a tua vida por ter obedecido o Senhor Jesus e ter seguido o seu exemplo, Deus o Pai te exaltará soberanamente. Deus o Pai, Ele vai te ressuscitar, Ele vai te dar vitória contra o inferno, Ele vai te conceder a vida eterna. Jesus Cristo veio para fazer justamente ao contrário do diabo, porque Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para desmanchar as obras do diabo. Você sabe, Satanás quis subir sozinho, não é? Eu colocarei o meu trono no monte santo da congregação, acima das estrelas de Deus eu colocarei o meu trono, eu colocarei o meu trono. Ele quis subir sozinho e caiu até o mais profundo abismo. Com Jesus Cristo foi justamente ao contrário. Ele desceu de vontade própria até o fundo do poço.
foi se humilhando a si mesmo, se anulando, se aniquilando, se rebaixando. Ele se rebaixou até mais do que qualquer ser humano. Ele desceu ao nível do pó da terra. Ele se comparou a um verme. Mas olha só, ele desceu de vontade própria. Agora que ele está lá no fundo do poço, agora que ele foi por obediência até o fundo do abismo, Jesus Cristo, antes de morrer, ele vai orar ao Pai. E eu quero ler isso com você. Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 4 e 5. Olha só a diferença entre Jesus e o diabo. Jesus, na quinta-feira, orando ao Pai, ele disse: Pai, eu glorifiquei-te na terra. Como é que Jesus glorificou o Pai? Fazendo a sua vontade, vivendo para o Pai, não buscando o próprio interesse, mas buscando a glória de Deus. Eu glorifiquei-te na terra, Pai, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Eu fiz a tua vontade, Pai. E agora, Pai, glorifica-me tu, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Pai, eu estou aqui num corpo humano, eu estou te glorificando, fazendo a tua vontade, consumei a tua obra, Pai. Agora, não tem outro jeito, eu tenho que beber esse cálice. Eu vou sim, vou enfrentar tudo. Não vou me rebelar, não vou blasfemar, não vou xingar, não vou me revoltar, não vou mentir, não vou reagir. Eu vou fazer a tua vontade, Pai. Pai, então por isso, glorifica-me tu, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha só, ele já tinha aquela glória, ele abriu mão, veio aqui desfazer as obras do diabo. E você sabe por que ele fez isso? Porque ele não veio simplesmente envergonhar o diabo, ele veio te arrancar das mãos sujas de Satanás. Ele vai enfrentar a morte e a cruz, para que o diabo não tenha mais poder sobre a tua vida, para que quando você falar eu sou de Jesus Cristo, o diabo caia por terra, sabendo que você é uma pessoa que obedece e faz a vontade de Deus. E tão grande esforço foi recompensado. Na glória, além de anjos, arcanjos, querubins e serafins, também há anciãos e criaturas estranhas que possuem 4 rostos. Há coisas no céu que a gente nem imagina que existem e que o Evangelho fala assim muito por cima, mas há outras criaturas lá, além dessas aí. Há muitos mistérios lá em cima. E todo aquele céu e aquela glória acompanhou Jesus Cristo aqui na terra. E durante muitos e muitos anos do ministério de Jesus, eles procuraram servir ao Senhor como filho de Deus. Nós vemos que no batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu como pomba sobre ele. Nós vemos que Jesus ali, jejuando no deserto 40 dias e 40 noites, quando venceu a tentação do inimigo e não fez a vontade do diabo, os anjos do céu vieram e o serviram. Nós vamos ver os anjos servindo o Senhor Jesus durante todos os dias do seu ministério, naqueles 3 anos e meio. Os anjos estarão ali, mas estarão acompanhando a obra que ele veio realizar aqui na terra. E esses anjos assistirão à prisão de Jesus Cristo, verão Pedro pegando a espada e cortando a orelha do soldado, e Jesus dizendo a Pedro: Pedro, guarda essa espada. Você acha que se eu não quisesse, eu não rogaria ao meu Pai e ele me mandaria 12 legiões de anjos agora mesmo? Os anjos estavam ali, prontos para agirem. Era só Jesus falar. Mas não era essa a vontade do Pai. Não podia haver socorro do céu, não podia haver socorro sobrenatural. A partir daquela quinta-feira, Jesus disse: agora é a hora e o poder das trevas. Vamos, porque o que me trai está chegando, e o príncipe deste mundo também, mas ele nada tem sobre mim. Aí Jesus Cristo está sozinho, e ele vai ser
abandonado inclusive pelos discípulos. Ele vai enfrentar todo aquele sofrimento sem a ajuda do céu e sem a ajuda de qualquer ser humano e sem a ajuda de qualquer anjo. Bastava ele pronunciar uma palavra: Pai, me socorre, me tira disso, desisti, estou fora. Ou então ele poderia dizer: anjos, me defendam agora, me socorram, me tirem dessa cruz agonizante, dessa cruz terrível. Mas ele vai ficar calado. E o diabo vai usar muitas pessoas para passarem ali na frente da cruz e dizerem: vai, tu não és o Filho de Deus, desce daí para a gente acreditar em você. E muita gente vai blasfemar, vai cuspir, vai zombar, vai provocar Jesus, para ver se ele pede socorro aos anjos, ou ao céu, ou a Deus, para ver se ele faz algum ato sobrenatural para escapar daquilo. Mas não, ele vai ficar caladinho, porque ele tinha que beber aquele cálice amargo até o fim. E é interessante que ele bebe o cálice se esvaziando. Você já viu alguém beber um cálice se esvaziando? Jesus Cristo bebe esse cálice, vertendo todo o seu sangue até a última gota. Não pediu socorro a ninguém. Estava só, abandonado. Chegou um momento que nem sequer os olhos de Deus estavam sobre ele. Nada, ninguém suportava ver aquilo, muito menos Deus. Jesus Cristo, naquele momento, diz ao Pai: Pai, por que me desamparaste? Não reclamando que ele estava morrendo na cruz, porque ele sabia que tinha que beber aquele cálice, mas ele se sente desamparado como um pecador. Ele que não tinha pecado, está assumindo ali na cruz todos os nossos pecados. Todos os pecados que nós cometemos por influência do diabo, por sugestão de Satanás, a mentira que praticamos, o engano, o erro, as coisas erradas que fizemos com a ajuda do diabo, com a tentação do diabo. Jesus Cristo, ele vai receber todos aqueles pecados, ele vai receber todas as nossas iniquidades, e quando ele está cheio de pecado, ele se torna horrível aos olhos de Deus, e Deus vira o rosto. É por isso que ele está dizendo: Pai, por que me desamparaste? É o sofrimento do pecador sem Deus. Era isso que você iria sentir lá no inferno. Se você morresse com seus próprios pecados, você ia dizer: ah, meu Deus, por que me desamparaste? Você ia sentir a separação de Deus. Mas agora isso não é mais preciso. Agora você pode ter a vida eterna e vida de verdade, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para levar os teus pecados e as tuas iniquidades. Toda a iniquidade que você praticou por causa de Satanás, o iníquo, Jesus Cristo levou sobre si. Agora só vai para o lago de fogo e enxofre quem quiser. Porque se alguma pessoa falar: eu não quero mais ser do diabo, eu não quero mais praticar as obras de Lúcifer, eu não quero mais as obras do demônio, a partir de agora eu quero as obras de Deus, a partir de agora eu quero ser filho de Deus, a partir de agora eu quero entregar minha vida para Jesus. Então o diabo não terá mais poder sobre a tua vida, como ele não tem poder sobre a minha vida. Na hora em que nós estávamos orando aqui pelas pessoas oprimidas pelo diabo, eu disse a você que se o diabo pudesse entrar dentro de mim e me deixar endemoniado agora na frente de vocês, seria uma grande vitória para o inferno. Mas nem todos os demônios do inferno podem ocupar aqui um espaço sequer na minha vida, porque esta vida foi comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Eu estou coberto pelo nome poderoso de Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, dado por Jesus Cristo, e o diabo não tem poder para fazer nada com quem é de Deus. Não tenho medo de macumbeiro, de feiticeiro, não tenho medo de assaltante, de bandido, não tenho medo de nada. Eu só continuo temendo a Deus. Só a Deus. Temo tanto a Deus que eu quero fazer a sua vontade. Se você está aqui e você quer que o diabo se afaste da tua vida, se você quer que o diabo perca poder e autoridade sobre você, se você a partir de hoje quer desafiar o inferno, então você precisa entregar a vida para Jesus. Você tem que se render a Jesus Cristo.
Não se trata de alguém de um dia para o outro, de uma hora para outra, se tornar perfeito, porque perfeito ninguém é. Eu leio no Evangelho que Pedro pecou depois de salvo. Eu leio no Evangelho que Paulo pecou depois de salvo. Não se trata isso de eu nunca mais pecar. Se trata de o diabo não ter mais poder sobre a minha vida. Olha só, eu não sou perfeito, nem você, nem ninguém na terra, nem ninguém. Mas a partir de hoje, o diabo não terá mais poder sobre a tua vida se você entregá-la para Jesus Cristo. E se por qualquer motivo você pecar, a palavra de Deus diz que nós temos junto do Pai o grande advogado Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Ele vai trabalhando na nossa vida, nos guardando, nos cobrindo com seu sangue, nos dando o poder do seu Espírito, para que o diabo seja envergonhado. Por isso hoje eu quero te convidar em nome de Jesus para uma mudança de vida extremamente profunda. Uma mudança que não dependerá de você se esforçar para ter um caráter novo, mas que dependerá da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Uma obra que Ele já fez e que Ele vai usar na tua vida se você quiser. Que a partir do momento que você recusar as obras do diabo, não minto mais. E se um dia você contar uma mentirinha, você, me perdoa, meu Deus, não minto mais. Sei que é do diabo. Se um dia você usar de violência, porque a tentação foi grande, se você for de Cristo, você vai dizer, errei, meu Deus, me perdoa. Eu preciso ainda mudar muito, preciso me aperfeiçoar mais ainda, preciso me corrigir mais ainda. Aí você vai ter nojo do pecado, você vai ter nojo das obras do diabo. Se você não quiser fazer as obras de Deus e seguir Jesus Cristo, você vai percorrer o mesmo caminho de Satanás, igualzinho. Vai perder o brilho, vai perder o resplendor, vai virar cinzas, vai descer ao abismo e por fim será lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com Satanás e os seus anjos caídos. Segue exatamente o caminho do diabo. Quem pratica as obras de Lúcifer, inevitavelmente segue o destino de Lúcifer. Mas quem pratica as obras de Jesus Cristo, segue também o caminho de Jesus Cristo, e um dia vai morar na glória juntamente com o Senhor. Quem é do diabo desce, quem é de Cristo sobe. São estilos de vida diferentes aqui na terra, e que também proporcionam destinos diferentes no final da jornada. Os que praticam as obras do diabo seguirão o destino do diabo, e quem pratica as obras de Cristo vai ser semelhante a Cristo. Ele disse, eu irei, mas eu voltarei. Eu vou preparar-vos lugar, e virei outra vez, para vos buscardes, para que onde eu estiver, vós estejais também. Quem é de Cristo tem o direito de estar com Cristo por toda a eternidade. Você pode fazer as obras de Lúcifer, você pode fazer as obras humanas, que são controladas por Lúcifer, o príncipe deste mundo, ou você pode fazer as obras de Cristo. Para se tornar semelhante a Cristo, você tem que recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Redentor. Quando você faz isso, vem sobre você um poder do céu que te transforma em filho de Deus. Evangelho de João capítulo 1 versículo 12 garante isso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando você fala, eu recuso as obras de Lúcifer, eu não quero as obras do diabo na minha vida, eu recebo Jesus Cristo, Filho de Deus, como meu Salvador, como meu único Salvador. Tem que ser único, porque mesmo que você não quisesse que ele fosse único, não existe outro.
Você tem que dizer: eu recebo Jesus Cristo como meu suficiente Salvador, porque Ele é suficiente, você não precisa de mais ninguém. Eu recebo Jesus como meu exclusivo Salvador, porque Deus não aceita outro. E eu recebo Jesus como meu eterno Salvador, porque por toda eternidade Ele vai me garantir a vida eterna. Não preciso de mais ninguém por toda eternidade. Ele é o meu eterno Salvador. Quando você faz isso, quando você diz que a partir de agora você é de Cristo, vem sobre você este poder tremendo que te transforma semelhante a Cristo. Você se torna filho de Deus. Você se torna filha de Deus. Tudo que você tem que fazer é isto: recusar as obras do diabo e receber Jesus Cristo. Recebê-lo agora. Entregar sua vida para Jesus. Se dar a Jesus Cristo como Ele se deu para você. Jesus Cristo, sendo Deus, se humilhou e foi exaltado. Se você agora se humilhar como Jesus se humilhou, se prostrar diante de Deus como Jesus se prostrou, se você se entregar totalmente a Cristo, Deus o Pai vai te exaltar também. Ele vai fazer de você uma bênção. Você vai se tornar a partir de hoje outra pessoa. Não uma pessoa da terra, não uma pessoa do inferno, mas uma pessoa do céu. Você vai se tornar uma pessoa do reino de Deus. Por isso agora eu pergunto para você, olhe bem para mim, cada pessoa olhe bem para mim. Eu pergunto: você quer recusar as obras do diabo? Pensa nisso. Mas é para responder agora, porque você mostra que recusa as obras do diabo quando recebe a obra de Deus, que é Jesus. Jesus disse: Pai, eu vim consumar aqui na terra a obra que me deste a fazer. Está consumada. Obra de salvação, obra de vida eterna. Você tem que receber esta obra. Tem que receber Jesus Cristo e o que Ele fez por você na cruz do Calvário. Por isso eu pergunto agora, olhe bem para mim: quantas pessoas querem receber o Senhor Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Levante a sua mão direita bem alto. Todos que querem entregar sua vida para Jesus, ergue bem alta a sua mão. Todos que querem recusar as obras do diabo, ergue bem alta a sua mão. Oh glória. Vocês que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui na frente comigo. Venham para cá. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando, igreja. Oh glória. Isso, venha. Glória a Deus. Aleluia. Você que está afastado, afastada, às vezes durante a vida cristã a gente fraqueja mesmo, mas isso é normal acontecer. Há dias em que a pessoa está muito forte na fé e há dias em que a pessoa está mais fraca na fé. O apóstolo Paulo também passava por isso e acabou descobrindo: agora eu sei, quando eu estou fraco, aí sou forte, e quando sou forte, aí sou fraco. Ele acabou descobrindo isso. A pessoa humana, depois que se torna filha de Deus, vai sofrer aflições, problemas. E alguém, por causa dos problemas, pode se entristecer, alguém pode até se desviar, alguém pode até se afastar, alguém pode até esfriar na fé, e alguém pode até ser expulso do caminho por alguém que não tolera a fraqueza humana. Mas eu nunca vi Jesus Cristo expulsar ninguém. Eu nunca vi Jesus Cristo excluir ninguém. Jesus Cristo disse assim: todo aquele e toda aquela que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Jesus Cristo te ama, e esse amor não mudou. E Ele quer provar este amor, restaurando a tua vida.
Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, você que está fraco na fé, você que está caído na fé, Jesus Cristo quer provar que te ama, te restaurando hoje totalmente. Mas você precisa se render a Jesus, se humilhar diante dele e dizer: Senhor, me restaura, me transforma, me renova. E você vai ver a obra que ele vai fazer. Se você está querendo vir aqui na frente, então venha, porque nós vamos orar por você. Venha. Se o Espírito Santo está tocando no teu coração para você vir, então venha. Quem se humilha é exaltado. Quem se humilha pratica a obra de Jesus Cristo. Nunca houve nem jamais haverá ninguém mais humilde do que Jesus. Tem mais alguém que quer vir? Aproveite e venha, porque tem lugar para você aqui junto de Cristo. Oh glória, aleluia, isso, venha, venha, glória a Deus. Nós vamos dobrar os nossos joelhos aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração assim. Quem estiver ouvindo em casa pela rádio, se ajoelhe ao lado do rádio. Quem estiver ouvindo enquanto dirige, coloque a mão direita sobre o coração. Todos nós agora vamos orar assim: meu Deus e meu Pai. Não sinta vergonha não, diga: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu preciso de salvação, de restauração, de transformação. Eu preciso, meu Deus, de renovação. Por isso, pela tua palavra, eu recuso agora as obras do diabo e declaro que recebo a obra que o Senhor Jesus consumou por mim na cruz do Calvário. Eu te peço, meu Deus, que perdoe os meus pecados e as minhas iniquidades e me purifique agora pelo sangue de Jesus e faça de mim uma nova pessoa. Confirma, Senhor, a minha salvação e o meu nome no livro da vida, e desde já me garanta a vida eterna para a glória do teu nome. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário, ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br ou, para adquirir uma cópia personalizada desta mensagem, ligue durante o dia para a Bless Press 0 operadora 11 2875 5134. Bless Press, do coração de Deus para o seu coração.